Voltamos com o nosso programa Você Sabia? E vamos saber agora como é que aconteceu o encontro entre a família Almeida e a família Eck. Esse encontro é como um conto de fada. Eu comparo a minha vida a um conto de fada. Uma família modesta, morando na cidade interior, vindo para uma cidade grande. Mas muito modesta, comendo camarão, comendo lagosta, tendo 2 casas, uma casa... É muita modéstia, sabe? Então, o encontro se deu, porque a minha mãe sempre dizia que nós encontrávamos casamento sério e seguro em trabalho, não em divertimento. E casualmente coincidiu, que é verdade, né? O encontro se deu lá no escritório, daí nós conversamos, né? Aconteceu um fato muito curioso que foi um dia que o Roque ia chegando, eu ia saindo para almoçar, perguntei para ele se ele queria almoçar, porque ele estava chegando, né? Eu digo, olha, tem um restaurante ali perto, se você quiser ir junto, né? E ele foi. E foi aí que tudo aconteceu, tá? Mas a gente não namorou logo de primeiro, não. Primeiro, ele cada 14 dias ele estava lá em Salvador. Aí ele ia do Rio Grande do Sul para lá? Não, ele trabalha por todo o Brasil, né? Até hoje. Ele trabalha por todo o Brasil. Então, a rota dele era São Paulo, Recife, Salvador, Belém do Pará, São Paulo, Recife, Salvador. Esse era a trajetória dele, que ele tinha conhecimento. Ele ia, que já tinha as firmas certas. Mas como é que ele saiu do Rio Grande do Sul e foi para lá? Porque o caminhoneiro... Houve uma época que o Nordeste tinha muito mais carga, né, para puxar. E também ele comprava bastante do Sul. Esse é o intercâmbio que acontece no caminhoneiro. E o Roque, ele sempre gostou muito de trabalhar lá no Nordeste. Tanto é que a maior parte do tempo dele, ele passa no Nordeste. E aí, com esse... Vem para o Sul, vai para o Norte e aconteceu o namoro. Daí a cada 14 dias ele estava em Salvador. E daí nós vimos muito pontos em comum, né? Porque ele era uma pessoa muito alegre, eu também sou, né? Ele é uma pessoa muito agradável para conversar. E isso criou uma certa empatia entre a gente, né? E daí para o namoro foi um pulo, né? Em 1979, em fevereiro, eu vim conhecer a família dele aqui. Veio passear? Vim passear para conhecer a família. E eu gostei da família também, do meu futuro marido, né? E daí para o casamento foi um pulo. Casaram lá? Nós casamos aqui. Nós casamos aqui. Em Arroio do Meio? Não, aqui em Lajeado. Em Lajeado. Mas sua família dele é natural de Arroio do Meio? Sim, a família dele é natural de Arroio do Meio. E a minha continua lá em Salvador. Só tem eu aqui. Só aqui. Sim. Só isso. E esse seu tempo de começo de casamento, que a senhora ainda não era formada, né? Qual foi a sua dedicação? A senhora continuou na empresa ou a senhora saiu da empresa e começou uma vida nova? Só, Oswaldo, quem faz muita coisa não faz nada. Então, a vida tem período, tem ciclo. Um ciclo vai se fechando, o outro vai se abrindo, e a minha vida não foi diferente. Então, quando falou em casamento, e ele era caminhoneiro, então ficava meio contramão. Eu trabalhando, ele viajando. Ele que também precisava de uma companhia para viajar junto com ele. Eu era a companhia. Eu estava disposta a viajar. Então, decidimos que eu sairia do trabalho, né, e começaria a viajar. E foi o que eu fiz. Eu abandonei, não, mas eu pedi para sair. Fiz as coisas como deve ser feita, telefonei para o meu escritório central, que ficava no Pernambuco, pedi que mandasse alguém para fazer auditoria, para então me liberar
para eu poder sair. Porque eu acredito que todos os caminhos têm que ser luminosos. Tem que sempre que deixar rastros de luz. Sempre. E é o que eu sempre procuro fazer. Então, eu telefonei, pedi para a empresa mandar auditoria, porque ela tem auditoria interna. É um grupo muito potente, né? Então, foi enviada a auditoria, foi feito todo o procedimento. Constatado que estava tudo ok, eu pedi as contas. E aí, então, que aconteceu o casamento e que eu comecei a viajar com meu marido. Ah, não fixou residência lá? Não. A minha residência, quando eu vim conhecer a família dele, ele disse para mim, eu gostaria de morar aqui, diz ele. E para mim, como eu estava disposta a viajar, para mim tanto fazia em que lugar eu ia morar. E foi uma época que Salvador tinha muito banditismo, muito. Se eu viajasse, quando nós voltássemos, perigava não ter mais nem telha em casa. Né? Aqui era mais tranquilo, cidade de interior, não era uma capital. Quer dizer que a senhora casou e veio morar em Lajeado? Sim, na verdade, quando eu saí daqui, eu já resolvi aqui, vim estabelecer residência aqui em Lajeado. No dia que eu vim visitar, eu gostei da cidade. Isso em 1979. Eu já havia gostado da cidade e eu tinha decidido que se eu tivesse que morar em algum lugar, porque tinha que ser perto ou da família dele ou da minha família, para não parecer cachorro sem dono, né? Tinha que ser ou perto de um ou perto do outro. Lá eu sabia as dificuldades que teria, apesar de estar perto, mas capital, um mora em um bairro, outro mora em outro bairro e é muito distante. Né? Aqui não, aqui tudo era muito perto e muito prático. Por isso que eu optei em ficar em Lajeado. Tá, e a senhora ficou em Lajeado, alugou casa? Não. O apartamento nós compramos, eu comprei o apartamento na planta ainda. Eu moro há 33 anos, desde 1980, quando nós mobiliamos o apartamento, que eu moro no edifício Canela. Eu comprei esse apartamento quando ainda estava em construção. Isso. E a senhora se largou pelo Brasil lá fora? Sim. Quais são as boas notícias que a senhora tem dessas suas viagens por aí? Foi a maior experiência de vida que alguém pode colher. A que eu tive. Foi uma experiência, hoje, por exemplo, se eu relembro aquele tempo, e relembro com saudade, foi um tempo muito bom, onde eu vivi a riqueza do país e eu vivi a miséria do país. Eu vivi a opulência do país e eu vivi o mundo trágico social que o país tem. E a senhora, como é que a senhora esclarece um pouco isso para os nossos telespectadores, esse mundo que a senhora assistiu? Eu passei pelo polígono da Seca, aquele polígono que vai de Petrolina, Pernambuco, até a cidade de Fortaleza, onde tinha 5 anos que não chovia. As pessoas ficavam com panela vazia ao longo da estrada pedindo auxílio. E muitas vezes eu parei e eu e o meu marido, demos o que tínhamos na despensa, que nós tínhamos um gavetão, né, por baixo da carreta, nós demos porque sabíamos que, ao sair daquele trajeto, nós tínhamos mercado para adquirir novos mantimentos. E eles ali não teriam. Nós éramos a salvação deles. E como é que era a vida dentro do caminhão? É um negócio de ter banho, de dormir, todas essas histórias que tem. Como é que era? É o mundo mágico do circo, o mundo do caminhão. Dentro do caminhão, eu tinha televisão. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter televisão no caminhão, né? Quando ainda era novidade ter televisão no caminhão. Uma preto e branco, né? É muito bom falar sobre isso, é muito bom. Nós fomos inovadores. Nós cozinhávamos no caminhão, era uma verdadeira casa ambulante.
Quando nós parávamos, nós éramos conhecidos no Brasil inteiro. Porque eu sempre viajei com meu marido, sempre. E eu era uma das poucas mulheres que dirigia, tá? E eu tinha cara de meninota, né? E eu chegava pequenininha e dirigindo aquela carreta enorme. E as pessoas saíam para olhar. Às vezes uma cidade inteira, quando nós chegávamos, parava para olhar. E cercava a gente. Né? Porque eles achavam aquilo fenomenal. Alguém tão pequenininha dirigindo aquela jamanta enorme. Né? Então era uma coisa muito bacana, era uma parceria muito bonita, eu e o Rocker. A gente foi, na verdade, quando eu vesti o papel de caminhoneira, né, de motorista de caminhão, eu acho que eu fiz um bom papel. Me diz uma coisa, para tomar banho, era nos hotéis, nas paradas, nos postos de gasolina? Nos postos de gasolina. Ali, como eu era benquista, eu não tomava banho lá no banheiro das mulheres, não. Geralmente, eu tomava banho no escritório do posto. Fez amizade com o pessoal? Sim. Então eu chegava e ele dizia, Lenira, não vai lá. Ocupa o nosso aqui, vem aqui. Né? Então eu sempre fui muito bem recebida nos lugares por onde eu passei, graças a Deus. E quando chovia, como é que fazia comida? Aí ia para o restaurante. Aí vocês não cozinhavam e não paravam. Aí nós não íamos na cozinha, a gente ia para o restaurante. Ô Lenira, eu não gostaria de terminar esse programa, por causa chegou no fim do horário, porque nós temos muito a conversar ainda sobre as viagens, sobre esse Brasil, sobre essas histórias e sobre a sua profissão atual, né? Então eu gostaria de deixar mais ou menos marcado para uma próxima oportunidade, a gente talvez daqui 2 semanas ou umas 3 semanas, para nós entrarmos nessa sua vida, terminar a vida de caminhoneira, terminar a senhora se estabelecer e nos contar como é a senhora como escritora. Então, eu lhe agradeço muito a sua presença de estar aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram muito do que ouviram, porque é coisa com bastante novidade. E ficamos comprometidos de voltar a fazer um novo programa, onde vamos entrar na sua vida atual. O que a senhora acha? Vamos fazer a Lenira em capítulos. A Lenira em capítulos. Então tá bom. Muito obrigado, senhoras e senhores telespectadores, e até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, no centro de Lajeado, fone 3011-1853. Ótica Esmeralda, há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760.